Oi, gente, eu sou a Amanda e o grupo dessa apresentação é composto por mim, pela Ana, pela Brenda, João, Lara, Maiara, Mayra, Victor e Wilceia. E nós vamos falar sobre superdosagem de propafenona. Bom, vou começar aqui relembrando essa frase, que é importante para nós sabermos a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A nossa apresentação ela vai ser dividida em caso, que nós vamos falar sobre o caso, definição e características e classes do fármaco usado, indicação e posologia, mecanismo de ação do fármaco, interação medicamentosa, possíveis efeitos colaterais e contraindicações. Bom, para desenvolver essa apresentação, o nosso grupo ele acabou então se baseando em um caso de superdosagem que ocorreu no Hospital Humaniza, em Porto Alegre, em 21 de outubro de 2021. Então, as informações elas foram retiradas de noticiários e do próprio relato da esposa, que foi publicado nas redes sociais. Bom, o que aconteceu? O Alexandre, que é esse rapaz da foto, na época com 28 anos, já tratava arritmia cardíaca desde 2017 e procurou atendimento para tratar a fibrilação atrial. Então, ele foi ao médico acompanhado da esposa. E como tudo ocorreu? Quando ele chegou lá no hospital, foi marcada então ele fez uma consulta com um clínico geral, foi realizado o ECG e o clínico geral acabou orientando ele a marcar uma consulta com o cardiologista. Só que naquele momento só haveria consulta só para depois de um mês, mas o casal acabou indo lá na ouvidoria do hospital e conseguiram então uma consulta para aquele mesmo dia. Na consulta com o cardiologista, o médico cardiologista, então, ele receitou para ele 600 miligramas de propafenona via oral, que é indicado para reversão de crises. E encaminhou ele para o pronto atendimento para então ser administrada essa medicação. Lá no pronto atendimento, então, recebeu um recipiente com uma etiqueta escrito propafenona 30 miligramas. E dentro tinham, então, 20 comprimidos. Na hora, a esposa dele achou estranho aquela quantidade de comprimidos, mas eles fizeram a conta lá na hora e 30 miligramas, 20 comprimidos, 600 miligramas, que era o que foi prescrito pelo cardiologista. Mas mesmo assim, ela acabou indo atrás dos profissionais que estavam lá no momento para questionar eles para ver se aquilo realmente estava certo e falaram: não, é isso mesmo, pode dar para ele tomar. Só que o que acontece? A propafenona, a apresentação dela é apenas em comprimidos de 150 e 300 miligramas. Só que o que aconteceu foi que na farmácia do hospital foi feito o registro errado desse medicamento. Então, eles acabaram registrando erroneamente como 30 miligramas, quando na verdade esse medicamento tinha 300 miligramas. Então, o que foi entregue ao paciente foram 20 comprimidos de 300 miligramas, ou seja, a dose, que era para ser 600 miligramas, a que ele ingeriu acabou sendo 10 vezes mais, então ele ingeriu 6.000 miligramas de propafenona. Bom, a intoxicação desse medicamento tem como características clínicas que vão aparecer rapidamente, então após os 30 minutos, ou então ter um início tardio. As características cardíacas que predominam seria a queda da velocidade de condução elétrica do miocárdio e a diminuição da contratilidade. E, em casos de intoxicação por propafenona, já foram notificadas bradicardia, hipotensão e taquicardia nodal e ventricular, edema pulmonar e parada cardíaca. E também podem ter outras características, como hipóxia, acidose metabólica, função renal reduzida secundária à perfusão tecidual prejudicada, náuseas, vômitos, visão turva, midríase, hipocalemia, hiperglicemia, leucocitose, coma, espasmos mioclônicos e convulsões. E também pode haver o risco de depressão respiratória. Bom, e como que foi a intoxicação no Alexandre? Então, as características clínicas nele apareceram rápidas, então foi dentro de 30 minutos,
após ele tomar a superdosagem de propafenona, e ele apresentou hipotensão, que deveria ter sido tratada com fluidos e considerado encaminhamento precoce para cuidados intensivos. Mas a médica plantonista do pronto atendimento, ela não fez o manejo adequado, tanto que a esposa relata que no momento ela apenas levantou as pernas dele, e pouco tempo depois, o paciente teve convulsão e em seguida parada cardíaca. E tratando-se de relação com bloqueadores de canais de sódio ou QRS alterado em ECG, deve ser indicado a administração de bicarbonato de sódio junto ao imediato início de manobra de reanimação respiratória, de reanimação cardiorrespiratória. Mas não foi isso que ocorreu. Então, foi relatado que, além de erros na equipe do pronto atendimento relacionados à verificação da dose que seria administrada para o Alexandre, e que acabou sendo administrada a ele, houve também erros no manejo dele quando ocorreu, então, os sinais da intoxicação. Então, houve demora da chegada do carrinho de emergência, demora de aplicação de adrenalina na PCR prolongada, e também houve ventilação falha, o que levou à piora da hipóxia. Então, quando eles colocaram os equipamentos de ventilação, acabaram percebendo alguns minutos depois que não estava funcionando corretamente. E tudo isso acabou, então, resultando no agravamento do quadro dele, devido a um AVC por choque circulatório. Então, hoje em dia, o Alexandre ele encontra-se em estado vegetativo e ele teve diversas perdas funcionais, como perda da visão, da fala e da mobilidade. Oi, meu nome é Mayra e eu vou falar sobre a definição e as características da propafenona e sobre as classes dos antiarrítmicos e da classe em que a propafenona está incluída. A propafenona é um antiarrítmico destinado ao tratamento de taquiarritmias em pacientes sem doenças cardíacas estruturais significativas, ou seja, em pacientes que não tenham um espessamento de ventrículo esquerdo, por exemplo, em que não tem uma insuficiência cardíaca congestiva de ventrículo esquerdo. Então, pacientes com fibrilação atrial paroxística, taquicardia juncional atrioventricular e taquicardia supraventricular em pacientes portadores da síndrome de Wolff-Parkinson-White, essas condições, o uso de propafenona é indicado. Esse fármaco é um bloqueador de canais de sódio, então ele vai atuar na despolarização. As células que estão sujeitas à ação desse medicamento são os miócitos dos átrios e ventrículos e das veias pulmonares, no sistema His-Purkinje e vias acessórias. Esse fármaco ele vai atuar também, vai ter um pequeno efeito beta-bloqueador, então ele não é recomendado para pacientes asmáticos, porque não é um beta-bloqueador seletivo para beta-1. E segundo Vom Williams, existem 4 classes de fármacos antiarrítmicos. A classe 1 corresponde aos bloqueadores de canais de sódio, a classe 2 a beta-bloqueadores, a classe 3 a bloqueadores de canais de potássio e a classe 4 a bloqueadores de canais de cálcio. A classe 1 vai atuar na despolarização, e essa classe ela é subdividida em 1A, 1B e 1C. A 1A ocorre na 1A um bloqueio moderado das correntes de sódio, então vai ocorrer um influxo moderado de sódio. A 1B é um bloqueio leve das correntes, e a 1C é um bloqueio intenso das correntes rápidas e tardias de sódio. Também ocorre um leve bloqueio da corrente de cálcio e de beta-receptores. E a propafenona ela está incluída na classe 1C.
Então, ela vai atuar de forma mais intensa nesse retardamento da despolarização. Os medicamentos beta-bloqueadores, eles vão competir pelos receptores beta, como o atenolol. A classe 1, a classe 3 são canais bloqueadores de canais de potássio. Então, a saída de potássio nessa fase 3 é onde ocorre esse bloqueio desses canais. E o bloqueio dos canais de sódio não, perdão, de cálcio vai ocorrer pela classe 4. Olá, meu nome é Lara e hoje eu vou falar sobre a indicação do medicamento cloridrato de propafenona. O medicamento cloridrato de propafenona, ele reduz a excitabilidade e a velocidade de condução e a automaticidade no átrio ventricular, feixe de His, Purkinje e no tecido intraventricular. Dessa forma, ele é indicado no tratamento e profilaxia de extrasístoles, taquiarritmias supraventriculares sintomáticas em pacientes sem doença cardíaca estrutural significativa, como fibrilação atrial paroxística, taquicardia juncional atrioventricular e taquicardia supraventricular em pacientes portadores da síndrome de Wolff-Parkinson-White. Agora falando um pouco sobre a posologia do medicamento. Na via oral, é indicado o uso após refeições, 150 mg 2 vezes ao dia e, se necessário, aumentar até 300 mg a cada 8 horas. É importante lembrar que esse uso é indicado para adultos com peso a partir de 70 kg. Na urgência, para controle de ritmo, é indicado 450 a 600 mg via oral ou via endovenosa 1 a 2 mg por quilograma endovenoso em 3 a 5 minutos. Repetir se necessário após 90 a 120 minutos, duração do efeito de 2 a 4 horas. E é importante lembrar que as doses maiores e de urgência só devem ser ministradas em casos excepcionais e sob controle médico. E a aplicação de urgência e infusão endovenosa contínua durante 1 a 3 horas, com velocidade de 0,5 a 1 mg por minuto, diluído em soro glicosado 5%. E não utilizar cloreto de sódio 0,9% também, porque ele pode precipitar. Na manutenção, fazer 560 mg em 24 horas, ou seja, uma ampola a cada 3 horas por um dia. Cessando o quadro agudo, usa propafenona comprimido 300 mg a cada 12 horas. E lembrando, que as doses maiores só devem ser administradas em casos excepcionais, sob controle médico. Idosos ou pacientes com grave dano cardíaco devem receber o produto em doses crescentes durante a fase inicial de ajuste. E lembrando que os pacientes abaixo de 70 kg devem se considerar uma dosagem menor de medicamento. Oi, eu sou o João e eu vou falar sobre os mecanismos de ação do nosso antiarrítmico, que no caso é a propafenona. Ele, no caso, é o antiarrítmico porque ele tenta regularizar os impulsos elétricos do coração, para fazer os impulsos serem mais devagar, controlando, no caso, os sinais elétricos que o coração recebe a partir do fluxo de íons. A gente começa vendo aqui no caso, a despolarização do coração, que ocorre a priori pelo influxo de sódio. Depois, à medida que a abertura de canais de potássio, do potássio sair, a entrada de cálcio, e depois somente a saída de cálcio. A saída de potássio, no caso. Aqui. Primeiro, nas células marca-passo. No caso, essa corrente Fanny, uma corrente engraçada, porque é uma corrente que meio que acontece do nada, quando o sódio começa a entrar na célula e atinge o limiar de menos 40 mV. Depois de atingir esse limiar, começa a abrir os canais de potássio
e o potássio começa a entrar na célula, fazendo ela ficar cada vez mais positiva, atingindo o limiar positivo de 10 volts, milivolts no caso. Depois, há o fechamento desses canais e há, no caso, espoliação de potássio para voltar até o limiar de repouso, para depois começar uma nova repolarização da célula e depois voltar para a abertura dos canais Fanny. Tá? Aberto, feito todo esse limiar, vai acontecer que essas células marca-passos vão começar a despolarizar as células do miocárdio. E ocorre pelo seguinte: há esse potencial azul, depois começa a entrar, depois da despolarização do marca-passo, a abertura desses canais de sódio rápido, que começa a entrar de uma forma muito violenta, que eleva muito o potencial da célula. Depois, a gente tem um platô, basicamente pelo fechamento do canal de sódio, mas ao mesmo tempo a abertura do canal de potássio, enquanto o cálcio vai entrando e o potássio vai saindo. Depois, por fim, ao fechamento do canal de cálcio e só a espoliação do potássio para que novamente a célula volte para o seu potencial de repouso e seja possível haver uma nova contração. O que acontece? A profafenona atua nessa primeira polarização, que ela acaba bloqueando esses canais de sódio para que seja uma polarização mais devagar, ou seja, ela acaba sendo da classe 1C, dos antiarrítmicos, isso é. A classe 1 atua nessa primeira polarização aqui, bloqueando os canais de sódio. A classe 2 são os beta-bloqueadores. A classe 3 são os bloqueadores de canais de potássio. E a classe 4 são os bloqueadores de canais de cálcio, que são todos envolvidos na polarização da célula miocárdica e contração do músculo cardíaco. Como a gente está aqui na classe 3, e a gente vê aqui que a classe 3 é a mais potente de todas. Nesse gráfico aqui a gente pode ver em rosinha que a profafenona consegue fazer a curva, fazer a reta de subida virar uma curva, porque ao bloquear os canais de sódio, ela faz com que a polarização da célula seja cada vez mais devagar, porque vai precisar de muito mais tempo para o sódio entrar, porque vários canais são bloqueados, vai precisar de que muito mais tempo os canais que não estejam bloqueados comecem a receber sódio, para que esse sódio faça atingir o limiar suficiente para que seja possível que a célula marca-passo envie sinais para a célula do miocárdio contrair. Então, o que ocorre? Ocorre que essa célula acaba fazendo a contração bem mais devagar. Isso faz com que o ritmo cardíaco seja mais rítmico, ou seja, mais devagar. E aqui está outro exemplo que é em reto, isso é, em preenchido está como é a contração normal, em pontilhado está como é a contração à medida que a gente vai introduzindo o bloqueador de canal de sódio, ou seja, a primeira fase da contração acaba sendo toda mais demorada e no final acaba sendo quase a mesma coisa. A diferença é que o tempo aumenta. Isso é, se o tempo da contração acontecer aumentar, a contração vai ficar, no caso, vai ter um período maior para haver uma certa contração, e isso faz com que a contração seja mais rítmica, tanto que eu tenho um pai que toma beta-bloqueador, e sempre que ele vai fazer algum exame, você vê que os batimentos dele estão sempre mais para o limite inferior do que superior. Você não vai ver ele com mais perto de 100, sim mais perto de 60 batimentos por minuto. E assim que a profafenona acaba ritmizando os batimentos cardíacos. Olá, irei falar da interação medicamentosa com a propafenona. Bem, a propafenona, ela não deve ser administrada com drogas únicas quando o tratamento
de arritmias falha. Então, ela deve ser sempre administrada junto a um antiarrítmico. Entretanto, não é seguro usar diversos tipos de medicamento ao mesmo tempo, porque eles vão afetar a biodisponibilidade, e também podem aumentar os efeitos adversos ou tornar essas medicações menos efetivas, levando a aumento de administração dessas doses, desses medicamentos, e, por consequente, uma intoxicação. Então, começando a falar sobre esses medicamentos, o primeiro grupo é o que vai aumentar o segmento QTC. No caso, esses medicamentos, eles vão alterar ali o tempo do segmento QT e esse segmento vai ficar mais prolongado, ou seja, demora mais para recarregar os batimentos, né? Então, falando desse grupo, a gente vai ter os antiarrítmicos de classe IC, como halopiderol e lacosamida, os antiarrítmicos de classe 3, como a amidarona, os opioides, como a metadona, e antimicrobiano, como a pentamina sistêmica. Também pertencem a esse grupo os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como a fluoxetina, ondansetrona e a sertralina. Continuando, outro grupo de medicamentos que vão ter interação medicamentosa vão ser os que vão ter a concentração potencializada pela propafenona. Então, no caso, esse grupo de medicamentos, em associação com a administração de propafenona, eles vão ter o efeito potencializado. É importante falar isso porque daqui a pouco nós vamos ver um grupo que será o inverso. A propafenona vai ter o efeito aumentado. Então, dentre esse grupo, nós vamos ter os antagonistas da vitamina K, os warfarínicos, os glicosídeos cardíacos e antiarrítmicos, como a digoxina, os antihistamínicos sistêmicos, como a bilestina, os beta-bloqueadores, como atenolol, propanolol, cartolol, levobunolol e nadolol, e os antagonistas alfa-adrenérgicos, como a sertralina. No caso, os beta-bloqueadores, eles vão aumentar a concentração sérica, na verdade é ao contrário. A propafenona vai aumentar a concentração sérica de beta-bloqueadores, por isso ele vai ter a concentração potencializada. Então, agora, subsequentemente, nós vamos ver o grupo que é o contrário. A propafenona vai ter sua atividade potencializada e concentração devido à administração desses fármacos. Então, desse grupo, a gente vai ter o antagonista de receptor H2 de histamina, a cimetidina, anticonvulsionantes, inibidores da CYP3A4, os hemostáticos, como representante a telirpressina, antirretroviral, como ritonavir, e inibidor de recaptação seletiva de serotonina, a sertralina. Seguindo, nós vamos ter os inibidores da glicoproteína P, ABC1, no qual essa glicoproteína ela atua na proteção contra xenobióticos tóxicos e metabólicos endógenos, responsável por excreção de fármacos do meio celular e do sistema nervoso central. Então, de representantes, nós vamos ter anticoagulante como a gabigartrana e antigotoso, que também é um anti-inflamatório, né? Que é a colchicina. E aí, o último grupo
que se sabe que faz interação medicamentosa com a propafenona vão ser os grupos que vão aumentar os substratos da CYP2D6, que é uma CYP que vai atuar na metabolização de fármacos no fígado e ela também vai ter atuação na substância negra, no sistema nervoso. Então, o que se sabe é dessa atuação do antineoplásico imanitib, que é um inibidor de tirosina quinase e vai competir por substrato com a P450 e a partir de diversos processos de metabolização, concomitantemente vai impedir, através da quinidina, que é um inibidor do P450, a formação de 5-hidroxipropafenona, que é o princípio ativo. E aí se sabe que a propafenona associada à quinidina, ela tem efeitos potencializadores na ação redutora da velocidade máxima de contração do músculo papilar. E isso, vai levar a um caso de prolongamento, da duração dos potenciais de ação e do período refratário nas células cardíacas. Olá, meu nome é Mayara e eu vou falar sobre os efeitos colaterais da propafenona. Então, começando pelos efeitos muito comuns que acontecem em mais de 10% dos casos de pacientes que consomem a propafenona, no sistema nervoso tem tontura, e os efeitos cardíacos muito comuns são desordens de condução, como bloqueio sinoatrial, atrioventricular e intraventricular, além de palpitações. Agora, os efeitos comuns ou frequentes que acontecem em mais de 1% e em menos de 10% dos casos. Os efeitos psiquiátricos comuns são ansiedade e desordens do sono. No sistema nervoso tem cefaleia e digeusia, que é alteração na percepção do paladar. Na visão tem turvação visual. Os efeitos cardíacos frequentes são bradicardia sinusal, bradicardia, taquicardia e fluter atrial. Os efeitos gastrointestinais frequentes são náusea, vômito, diarreia, constipação, boca seca e dor abdominal. No sistema respiratório, torácico e mediastinal tem dispneia. Um efeito hepatobiliar comum é alteração na função hepática. E efeitos gerais frequentes são fadiga, dor torácica, astenia e febre. Agora, os efeitos incomuns que acontecem em mais de 0,1% e em menos de 1% dos casos. No sistema sanguíneo e linfático tem a trombocitopenia. Um efeito metabólico e nutricional incomum, mas que acontece, é a diminuição no apetite. Um efeito psiquiátrico incomum é a ocorrência de pesadelos. Além disso, no sistema nervoso tem síncope, ataxia e parestesia. No ouvido tem vertigem. Um efeito cardíaco incomum são taquicardia ventricular e arritmia, que algumas vezes podem ser graves e precisem de ressuscitação no paciente. Um efeito vascular incomum é a hipotensão. E efeitos gastrointestinais incomuns são distensão abdominal e flatulência. Agora, na pele, pode haver prurido, urticária, racha e eritema. E no sistema reprodutivo tem a disfunção erétil como efeito incomum. Além disso, em outra fonte, eu achei alguns efeitos que são graves e são sinais para que o paciente ele procure ajuda médica imediatamente, que são inchaço nas pernas e braços, ganho de peso repentino, dificuldade para respirar, febre e calafrios. É esse o nosso trabalho. Muito obrigada.